Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é outro episódio do Top 100 Elas e eu começo indignada. Por quê? Me explica, como é possível que nós tenhamos que resgatar uma mulher que definiu o estilo rococó, que revolucionou a técnica do pastel e ainda por cima pintou grande parte da nobreza europeia da sua época? Como ela acabou cancelada pela história da arte? Com vocês, a fascinante Rosalba Carriera. Você conhece a técnica do pastel? Grosseiramente lembra um giz de cera, mas não tem nada a ver com ele, porque primeiro não é feito de cera, e sim de um composto de carbonato de cálcio com um aglutinante e é encontrado em formato de barra e de bastão. Por isso lembra, grosseiramente, como eu falei, o giz de cera. E desde o Renascimento, os artistas utilizavam para realizar desenhos rápidos, preparatórios, esboços, mas Rosalba vai levar essa técnica à sua maioridade, empregando em suas obras finais. E graças a ela, a técnica vai evoluir muito, tanto o material em si, quanto o procedimento, a técnica em si. Em termos do material, ela solicitava a seu colorista de Nápoles alguns recursos específicos, então ele desenvolvia materiais para ela. Um dia ela chega e fala: eu preciso fazer uma pintura mais sutil, mais delicada, então esse pó tem que ser mais fino. E ele tem a ideia de moer conchas do mar e preparar então com esse bicarbonato de cálcio para ela o pastel, e ela consegue então o resultado que ela tinha solicitado para ele. Em termos de técnica, ela, na verdade, antes dela não tinha nada muito escrito sobre esse tema, porque era uma técnica muito recente e ela que vai começar a provar os procedimentos. Um procedimento que ela tinha para conseguir essas carnes, essa pele dos retratados, era aplicar duas camadas. A primeira camada, ela umedecia o pastel e aplicava com a ajuda de um pincel. E depois a segunda camada, o pastel seco ou mesmo o pó do pastel, para conseguir mais matizes de cores, esse rosadinho da bochecha, por exemplo. Ela nasceu quando o barroco já estava em declínio, mas provavelmente ela tenha se recebido formação de um artista barroco. Mas agora olha as cores que ela usava. Nada a ver, Ela se reinventou. Tanto que atualmente alguns críticos dizem que ela teria inaugurado esse estilo na pintura, o estilo rococó, um novo estilo que vem depois do barroco, ou ao menos redefinido. E é interessante porque essa pintura do Instituto de Arte de Chicago, que se encontra hoje nesse museu e que ela realizou em 1730, através da sua observação nós podemos entender as características desse estilo na pintura. A gente tem o quê? Paleta de cores suaves, temas onde vão se destacar questões mais mundanas, a jovialidade, a sensualidade, o prazer, gosto pelo exótico, representado aqui pelo papagaio, gosto pelo refinado, pérolas que vão estar presentes em muitas das retratadas da Rosalba Carriera, valorização da delicadeza e um caráter mais intimista. Tem um vídeo que eu assisti aqui no YouTube que a pessoa compara esse retrato da Rosalba com um outro retrato pintado por um artista barroco em 1670 que se encontra no Met. Eu acho muito legal essa comparação porque a gente consegue compreender da onde ela partiu e aonde ela chegou. Diferente de outras mulheres da sua época, a sua obra vai ter um caráter internacional, vai chegar a muitos pontos da Europa. Primeiro, através das mãos daqueles turistas do Grand Tour que passavam por Veneza e que matavam para serem retratados pela nossa Rosalba. Então depois eles iam a seus locais de origem e levavam a obra da Rosalba. Mas também ela vai viajar muito, sendo chamada para realizar retratos. Vai para Paris, onde ela vai pintar um Luís XV com 15 anos de idade. Jean-Antoine Watteau, um pintor rococó, que também vai fazer um retrato da Rosalba. E em 1730 ela vai para Viena retratar a família imperial. Sabe como começou nossa Rosalba?
realizando padrões de renda. É que ela nasceu em Veneza numa família de classe média baixa. Recebeu uma educação excepcional, isso sem dúvida, mas desde cedo teve que ajudar no sustento familiar. E a mãe era bordadeira, ensinou o ofício e ela trabalhou então com a mãe. Mas ela era uma mulher visionária, teve classes de pintura e teve uma ideia, porque ela via que o rapé estava super popular, né, na cidade. O que é o rapé? É um preparado onde você seca as folhas de tabaco, depois moe e normalmente aromatiza, então você tem um pó que é consumido aspirando. E esse pó é levado em umas caixinhas e claro, é como qualquer coisa que você usa muito, as pessoas querem customizar para serem únicas, né? Então tinha alguns artistas já pintavam miniaturas nessas tampas, mas usando de base um pergaminho, que a gente já viu que era o velino. Agora a Rosalba vai pintar sobre o quê? Marfim. Era muito difícil, ela usou a técnica da têmpera que leva como aglutinante o ovo, mas em contrapartida ela conseguia um efeito de luz que os outros não conseguiam, então ela já começa a destacar. E não pensem que ela vai destacar só entre seus clientes, porque também vai ser reconhecida academicamente. Em 1705 ela ganha o título de Acadêmica de Mérito da nossa velha conhecida Academia de San Luca de Roma. Esse era um título reservado para os artistas que não eram romanos. Em 1720, se torna membro da Academia de Bolonha, que nós já vimos que era uma cidade bem progressista. Mas em 1721 vai ser aclamada membro de uma academia que em 1706 havia ditado uma resolução onde já não se admitiam mulheres como membros. E a Rosalba foi uma das duas exceções. Estou falando da Academia Francesa. E claro que esses reconhecimentos não vieram pelas caixinhas de rapé, mas pelos seus retratos em pastel. E além dos retratos, ela realizou também alegorias e autorretratos. Esse autorretrato é de 1746 e dá para perceber que ela tinha uma doença nos olhos que vai afligir muitos membros da sua família e com o tempo vai impedir que ela continue com a sua prática artística. Mas quando isso acontece, ela passa a reflexionar sobre a sua carreira, sobre as suas técnicas, suas descobertas, e a gente vai aí ver revelada uma verdadeira alquimista. Por exemplo, em alguns dos seus retratos, em muitos dos seus retratos da opulência, ela utilizou como diluente urina de cachorro. Pra quê? Porque ela descobriu que ela conseguia com esse diluente maior transparência das cores e também um número maior de matizes dessas cores. Tanto que o Federico Bernardelli Curuz disse: Rosalba transforma a urina no ouro mais puro da pintura. E muitos outros artistas vão utilizar essas descobertas da Rosalba em suas obras. E agora, você está entendendo por que eu estava indignada no começo desse episódio? E com mais essa mulher incrível, eu deixo vocês das Canárias com um beijo no coração. Fui!